Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. Um exemplo surpreendente de cerâmica neolítica é o estilo japonês apelidado de Jomon, que significa marcas de cordas e que os especialistas datam como tendo existido entre 12.300 anos antes de nossa era. Na imagem, vemos um detalhe desse estilo da fase chamada de intermediária, que é datada entre 2500 a 1500 antes de nossa era. Os estilos de cerâmica característicos das primeiras fases da cultura Jomon usavam decoração criada pela impressão de cordões na superfície da argila úmida e são geralmente aceitos como estando entre as formas mais antigas de cerâmica, não só no leste asiático, mas no mundo. Os estudiosos dizem que os primeiros habitantes do arquipélago japonês chegaram por volta de 30.000 antes de nossa era, quando o nível do mar era mais baixo e as ilhas japonesas estavam conectadas ao continente asiático. Mas enquanto a cerâmica estava associada ao desenvolvimento da agricultura no Oriente Médio, parece que no caso do Japão ela se desenvolveu com um povo de caçadores e coletores sem agricultura. É importante também ressaltar que o arquipélago japonês possui um clima muito diverso, com grandes diferenças entre o norte e o sul. Não é de se admirar, portanto, que a arqueologia revele também diferenças culturais no arquipélago. A cerâmica claramente apresenta técnicas decorativas herdadas do norte asiático, como impressões feitas com cordas, incisões, ossos e assim por diante. Incisões e impressões feitas com ossos. Mesmo que algumas formas iniciais do estilo Jomon, de fundo plano ou base pontiaguda, já houvessem aparecido anteriormente, é muito evidente que elas foram reaproveitadas no arquipélago japonês. Elas se referem a formas que já haviam aparecido nas culturas de caçadores e pescadores do norte da Ásia e foram incorporadas no arquipélago japonês ao estilo que nós chamamos de Jomon. Na imagem, vemos algumas diferenças de períodos e de estilos entre regiões do mesmo estilo Jomon. No começo, como vemos na letra A, os vasos eram bem simples, mas à medida que avançamos para a letra E, vemos estilos mais e mais elaborados de cerâmica. No período médio Jomon, que é datado como de 2500 a 1500 antes de nossa era, verifica-se que a decoração se torna mais abstrata, sofisticada, como aliás na primeira imagem que nós vimos nesse programa. A arte atinge seu auge de elaboração com o tempo, numa concepção bem original, com formas extravagantes que sugerem talvez alguma influência da arte super elaborada da China na Idade do Bronze. Talvez a competição na troca de produtos com objetos sofisticados chineses tenha estimulado uma elaboração maior na criação japonesa das tribos da Idade da Pedra, chegando ao auge do refinamento e gerando uma beleza incomum de formas. Seja como for, com o tempo, a abstração aumentou e os lados dos vasos parecem sair de sua base e se expandir com energia que lembra línguas de fogo ou ondas, como vemos na imagem. É interessante notar que nos períodos posteriores, embora exista repetição de motivos e alguns deles lembrem até motivos de cestaria, as composições não são simétricas.
A falta de simetria é uma característica constante na arte japonesa até hoje, como eu expliquei no meu vídeo sobre as origens da estética japonesa. No período final do estilo Jomon, entre 1500 e 300 antes de nossa era, o estilo extravagante Jomon se tornou mais restrito, com padrões de curvas gravadas representadas com precisão. Certamente, a grande variação estilística que se encontra em objetos pré-históricos no Japão indica a existência de pequenos grupos nômades em áreas limitadas, com poucos contatos entre si. Mas quem foram os criadores da tradição Jomon? Seriam eles os ancestrais dos atuais japoneses? Bem, seria talvez mais aceitável dizer que os japoneses atuais são originários do Japão, como dizem os registros históricos tradicionais japoneses, mas isso não é bem verdade. A evidência arqueológica sugere que provavelmente o povo que iniciou a tradição Jomon era etnicamente de origem caucasoide, como são até hoje os grupos chamados Ainu, que foram quase dizimados pelos japoneses, como ocorreu com os índios na colonização do Brasil. Através do período Jomon, talvez tenham chegado ao arquipélago alguns grupos mongoloides, mas com certeza foi depois do período Jomon, ou seja, por volta dos séculos I e II antes de nossa era, que grupos mongoloides relacionados aos atuais japoneses atravessaram o Estreito Coreano e chegaram no Japão, trazendo conhecimento de como cultivar arroz em pequenas áreas inundadas e também de metalurgia do ferro. Mas o inegável é que a arte da cerâmica durante grande parte do período Jomon foi uma arte inusitada, altamente expressiva, que levou as possibilidades plásticas do barro às últimas consequências. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Links para livros grátis que eu publiquei de arte estão disponíveis na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.